presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a segunda sessão ordinária para o ano de 2025. Gostaria de saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, funcionários da casa, saudar também ao ex-vereador, sempre vereador, uma vez vereador, sempre vereador, né, Geraldo da Silva, que também nos honra aí com a sua presença. E também saudar o público que está nos assistindo através da página do Facebook. E já imediatamente solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da primeira ata da sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. Primeira sessão ordinária. Aos 10 dias do mês de janeiro do ano de 2025, realizou-se com início às 19h11 no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a primeira sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pitt e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, e não havendo ata anterior a ser lida, determinou a leitura das correspondências recebidas e projetos de lei protocolados, bem como foram abertos os prazos regimentais para comunicações individuais. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foi lida a proposição sobre o protocolo número 01 de 2025, de autoria do vereador Douglas Gabriel Pitt, solicitando que seja oficializado perante a empresa AEG Saneamento Corsan, reivindicando providências para a normalização do abastecimento de água na Vila Kennedy, situada no bairro Floresta, neste município. Após a leitura da mesma, foi aberto o prazo para discussão, ocasião em que o edil proponente solicitou a retirada do requerimento. Em seguida, procedeu-se à formação das comissões permanentes, ocasião em que os líderes das bancadas representadas no Poder Legislativo indicaram os vereadores e as vereadoras para a composição das mesmas, as quais ficaram assim dispostas. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, vereador Claudemar Justen, pela bancada do Partido Liberal PL, vereadora Marta Pis Volkmer, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, e vereador Luciano Machado, pela bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, vereador Ademir Afonso Grunitsky, pela bancada do PL, vereador Douglas Gabriel Pitt, pela bancada do PT, e vereador Vanderlei Luiz Arnold, pela bancada do MDB. Fim do processo de composição das comissões permanentes, o presidente da Câmara comunicou que as mesmas ficaram assim constituídas, conforme acima descrito. Esgotada a pauta, às 19h30, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h do dia 27 de janeiro próximo. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 10 de janeiro de 2025, vereador Douglas Gabriel Pitt, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Solicita ao secretário da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, segunda sessão ordinária, 27 de janeiro de 2025. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 01, de 2 de janeiro de 2025, altera os requisitos para o provimento ao cargo de operador de máquinas pesadas e dá outras providências. Projeto de lei número 02, de 2 de janeiro de 2025, altera os requisitos para provimento ao cargo de auxiliar de serviços gerais e dá outras providências. Projeto de lei número 03, de 2 de janeiro de 2025,
Autoriza o Poder Executivo Municipal contratar médico veterinário temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Projeto de Lei número 04, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar auxiliares de serviços gerais em caráter emergencial e dar outras providências. Projeto de Lei número 05, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar controlador interno em caráter emergencial e dar outras providências. Projeto de Lei número 07, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar motoristas em caráter emergencial e dar outras providências. Projeto de Lei número 08, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar operadores de máquinas pesadas em caráter emergencial e dar outras providências. Projeto de Lei número 11, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar agente comunitário de saúde temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Projeto de Lei número 12, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar agente de combate a epidemias temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Projeto de Lei número 14, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Executivo Municipal conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e dar outras providências. Projeto de Lei número 15, de 3 de janeiro de 2025, estabelece as atribuições do Vice-Prefeito Municipal de Campina das Missões e dá outras providências. E Projeto de Lei número 16, de 3 de janeiro de 2025, altera os requisitos para provimento ao cargo de operário e dá outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa da vereadora Marta Pires Volkmer, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proposição de iniciativa do vereador Márcio André Agnes, da bancada do Partido Liberal. Pedido de informações de iniciativa do vereador Luciano Machado Santos, da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro. E moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 24 de janeiro de 2025, assinado pelo vereador Dalto Luiz Bastos, presidente. Prosseguindo, solicita ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas. Correspondências recebidas. E-mail da Câmara dos Deputados informando acerca dos recursos do orçamento da União pagos, bem como as transferências constitucionais efetivadas ao município de Campina das Missões, atinentes ao mês de dezembro do ano de 2024, bem como a totalidade desses recursos do período de janeiro a dezembro do referido ano. E convite do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, convidando para a sessão solene de eleição e posse dos membros da mesa diretora para o período de 2025 a 2027, a realizar-se às 14 horas do dia 3 de fevereiro próximo. Está aberto o espaço para comentário a respeito das correspondências lidas. Ninguém querendo se manifestar, abro espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Vereador Ademir. Senhor presidente, nobres Edias, funcionários da casa, cumprimentos também ao ex-vereador Geraldo da Silva, que nos acompanha, também o pessoal que nos assiste de casa. Na sessão anterior, nós votamos o projeto que firma convênio entre município e Hospital Campina, né? E eu quero apenas fazer uma correção, né? Eu dizia que o orçamento que gira em torno de 48 milhões, 15% desse valor seria 750 mil. Na verdade, os 15% sobre esse valor seria 7 milhões e 200 mil, né? Passou em branco no dia também, né? E eu fui depois recalcular e eu vi que eu cometi um erro, né? Só para corrigir, daí de que 15% não são 750 mil e 15% sobre esse valor total seriam 7 milhões e 200 mil. Obrigado pelo espaço. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar. A palavra ao vereador Luciano. Presidente, só trazer algumas informações a respeito
do pedido de informação que foi protocolado. Lembrando que a gente, quando a gente entra na Câmara de Vereadores, a gente passa a ser como se fosse a Brigada Militar. A comunidade liga, a comunidade pede algumas informações e nós, como vereadores, precisamos trazer alguns esclarecimentos. E eu, há uns dias atrás, algumas pessoas me ligaram a respeito que estariam carregando material de Campina das Missões para Roque Gonzalez na Vila Dona Otília. Eu fui verificar o fato e de imediato, após isso, até conversei inclusive com o senhor prefeito sobre o acontecido. E eu quero trazer assim para a comunidade: nós, vereadores, estamos aqui para ajudar a administração municipal, mas também para fiscalizar, para cobrar o que não está andando corretamente, mas também para apoiar nos momentos que a administração municipal precisa. Então, nesse fato aí, só deixar que a gente fez a parte que a comunidade cobrou e a gente vai ser cobrado mais vezes, está sendo cobrado por outras coisas, outras demandas da comunidade que a gente sabe que é necessário. Então, só para esclarecer esse assunto aí, do pedido de informação, que já está, inclusive, na página da Câmara, a respeito desse acontecido. Então, para esclarecer que foi através de uma denúncia e que outras, com certeza, virão, e acredito que não só para mim. Então, para esclarecer isso também para quem nos assiste, para quem leu já também, de um modo geral, e para os colegas vereadores também, sobre esse pedido de informação. Seria isso. Continua o espaço aberto. Com a palavra, presidente. Palavra a vereadora Aline. Cumprimentar os colegas vereadores, o senhor Geraldo, que está ali presente, os funcionários da casa. Vim falar em resposta ao questionamento que na primeira sessão o Luciano fez, a mim, como líder de governo, referente ao programa Avançar no Esporte, eu, então, por ser líder de governo, fui atrás e eu vou ler, então, a resposta que eu recebi, esclarecendo os motivos pelos quais o município não obteve êxito na obtenção do recurso do programa Avançar Esporte, especificamente no âmbito do projeto de infraestrutura esportiva. Cumprimento das exigências do edital. O município atendeu todas as exigências previstas no edital, elaborando e reunindo os documentos e informações necessárias para a submissão do projeto dentro do programa. Acúmulo de demandas simultâneas. No período de submissão do projeto, o setor de planejamento e infraestrutura teve uma sobrecarga significativa de demandas urgentes, visto que diversos programas estaduais e federais possuíam prazos coincidentes. Dentre eles, destacamos os seguintes programas nos quais o município está inserido: A Minha Casa e Minha Vida Rural, RS Qualificação, Avançar Turismo, dentre outros programas relevantes. Esta sobrecarga refletiu na concentração de esforços para atender múltiplas iniciativas simultaneamente, um desafio que poucos municípios enfrentaram devido à extensão e complexidade dos programas aderidos. Envio do projeto. Embora todos os documentos estivessem prontos e organizados, o envio foi realizado no dia 12 de novembro de 2024, às 16h56, próximo ao prazo final estipulado, que era 17 horas do mesmo dia. Contudo, devido a um equívoco na digitação do endereço de e-mail, o envio inicial foi rejeitado. Logo em seguida, ao constatar o erro, o e-mail foi reenviado com o endereço correto. No entanto, o envio foi concluído às 17h01, ou seja, 1 minuto após o prazo estabelecido. Em virtude disso, o projeto foi automaticamente desconsiderado, conforme previsto no edital. Solicitação de recurso.
Em 21 de novembro de 2024, o município apresentou recurso administrativo ao Estado, anexando as comprovações documentais do ocorrido, incluindo os registros do envio do e-mail em horários exatos. Apesar da argumentação apresentada, o recurso foi indeferido pelo Estado, mantendo a decisão e desclassificação por descumprimento do edital. Prioridade estratégica. Em relação ao projeto Iluminação Esportiva, este não foi submetido ao mesmo período, pois optou-se por priorizar esforços no projeto de infraestrutura esportiva, considerando seu impacto estratégico mais abrangente. Apesar do empenho da equipe técnica e administrativa e a sobrecarga das demandas, o lapso ocorrido no envio do e-mail resultaram-se na perda do recurso do programa. Ressaltamos que o município segue comprometido com participação de programas estaduais e federais, buscando sempre maximizar e buscar recursos, realizando todo o seu processo de monitoramento e prestação de contas em todas as esferas, através de benefícios para a nossa comunidade nas mais diversas áreas, como educação, cultura, esporte, turismo, saúde, agricultura, infraestrutura urbana e rural, trabalho e bem-estar social. Essa, então, é a resposta, né, referente ao questionamento que o Luciano havia feito na primeira sessão, e seria isso. Continua o espaço aberto. A palavra, presidente. Palavra, vereador Luciano. Primeiramente, eu quero pedir desculpa porque eu acabei na... Voltou? Voltou. Presidente, primeiramente quero pedir desculpa porque no início da minha palavra acabei não cumprimentando, né, nem os colegas vereadores, nem as pessoas que nos assistem, né, então quero cumprimentar nesse momento as pessoas que nos assistem, os colegas vereadores, Geraldo da Silva, ex-vereador, que está aqui presente, e os funcionários da casa. Falar sobre esse projeto aí, já falei da outra vez, o qual me entristeceu muito, pelo seguinte, eu vou dar um pequeno detalhe. Nesses últimos dias 21, 22 e 23, o prefeito municipal, acompanhado do secretário da administração, Carly, e do Darcy Simon, dirigente de esportes, estiveram em Porto Alegre. Fizeram várias visitas em Porto Alegre. E nenhuma das visitas na Secretaria de Esportes. Em um momento que a gente perde, não 500 mil, mas que a gente perde 700 mil. Nosso coordenador de esportes, nosso diretor de esportes viaja a Porto Alegre, alguns dias depois, para quê? Qual a função, qual a finalidade da viagem do nosso coordenador de esportes? A Porto Alegre se não visitam, né, o prefeito, o secretário Carly, fizeram visitas ali, todas elas de interesse do município, mas qual a finalidade de levar o nosso coordenador de esportes, nosso dirigente de esportes, se talvez, enquanto ele, diretor de esportes, estivesse cobrando todo dia, porque a gente sabe do trabalho do Adriano, do trabalho da Andiara, do pessoal da equipe técnica, a gente sabe que não é fácil e que eles têm muito serviço, e a gente tem que valorizar muito o trabalho deles, porque muita coisa veio para Campina das Missões, graças ao trabalho deles, e muita coisa ainda virá. Mas talvez, se nossa equipe de esportes estivesse mais atenta, cobrando deles todo dia. Eu estive por 2 vezes na prefeitura, e para mim foi garantido que estava tudo ok. Eu estive a primeira vez, levei até ao conhecimento deles, e aí a gente não consegue entender, porque como vamos fazer agora para recolocar esse valor perdido? Quem vai trazer? São 500 mil para a infraestrutura, nós temos um ginásio que tem mais de 20 goteiras, e a gente perde esse dinheiro. Mais uma vez, quero destacar o trabalho da equipe técnica dos projetos, né? Muita coisa veio e muita coisa virá através deles. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais. Vereador Claudemar. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador.
cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, colaboradores da casa, o Geraldo da Silva, ex-vereador, Viluqueira, também é nosso conhecido, querido da comunidade, cumprimentar todas as pessoas que nos assistem também pelas redes sociais. Luciano, me diga, em que ano você trabalhou na prefeitura, Luciano? 2009 até 2020. Falando sobre a questão mais recente, tá, que tu citaste sobre a participação do diretor de esportes, né, usamos esse cargo então. Eu acho que é bastante precipitada a tua fala em relação à questão da real, né, visita dele lá e do acontecido, até porque questão de dias a gente vai ter uma surpresa e para mim vai ser muito, muito importante, inclusive, conseguir trazer o resultado para cá, né, mas eu acho realmente que é bastante precipitada essa tua fala, tá? E eu estive vendo agora há pouco também, eu também tive algumas pessoas que me procuraram durante o dia de hoje em relação à questão do teu pedido de informações, e aí tu citaste uma questão bastante importante, que foi uma eventual fala que tu teve com o Carlos nos últimos dias a respeito disso. Tu teve? Você falou isso, né? Sim, estive lá com o prefeito, ele esteve lá comigo, sim. E o ele me chamou lá para conversar. E ele, então é importante que talvez tu fale o que ele comentou. Só por questão de ordem, a palavra está com o vereador Claudemar. Depois o Luciano, se achar necessário, poderá responder. Mas a palavra está com o vereador Claudemar. Então talvez o Luciano comente o que o prefeito comentou. Talvez, por gentileza, faça isso. Se quiser pedir a palavra. Com a palavra, presidente. A palavra, vereador Luciano. Não, o prefeito, quando a gente conversou sobre o assunto, ele falou que ele não estava sabendo de nada sobre o pedido de informação, né? Que ele não estava sabendo de nada e que ele ia tomar as devidas providências sobre isso. Foi isso que ele me passou. Continua a palavra à disposição. Com a palavra, presidente. Vereador Claudemar. E aí, continuando no seguinte, Luciano, nós temos a felicidade, né, de termos entrado aí para a gestão no município no ano de 2020, e, aliás, 21, desculpa, e vamos com toda certeza, ao longo de toda a história em que nós estivermos lá, né, não termos nenhum questionamento em relação a algumas questões aí, principalmente, que são muito questionáveis, né, por exemplo, tu estivesse lá do ano 2019, aliás, 19 até 2020, né? Aí eu te pergunto, responda caso queira, tu soube em algum momento ou, né, viu algo em relação à questão das cobranças do Cofrão? O Cofrão é um assunto bastante batido aqui, mas é importante. Eu quero chegar nos meus netos e vou falar a respeito, tá? Em algum momento tu soube ou tu ouviu algo a respeito? Tu soube, né, ou presenciou algo sobre a relação daquele Novembro Azul, né, do qual o palestrante ele tomou R$1.046 em água mineral? Tu soube da pavimentação que o prefeito Ademir Renato Nedel pagou em 2012 lá na esquina Campina? Foram anos que tu esteve lá dentro. Eu não sei se tu soube ou não soube alguma coisa, se tu ouviu algum murmurinho, né? E muito provavelmente ao longo dessa história, tipo, da atual administração e das, né, caso tenhamos próximas nossas, nós não vamos ter nenhum questionamento em relação a situações minimamente parecidas. Mas aí só para fazer antecipação, tá? Tive algumas pessoas que me procuraram hoje em relação à questão do teu pedido de informações e inclusive manifesto que são leitores teus e eles manifestaram uma preocupação gigantesca, porque pelo seguinte, né, no ano de 2023, se a minha memória não me engana, né, passou por essa casa a política de desenvolvimento econômico. Política de desenvolvimento econômico. Do que trata essa política de desenvolvimento econômico? Ela trata do seguinte, né? São incentivos, mecanismos, enfim, tipo, o aporte que o município pode oferecer em relação à questão das empresas. E nisso, inclusive, está incluída a questão da prestação de serviço, né? Então, vamos pegar a questão, tipo, como tu fez a citação ali de pedra, de mármores, granitos, assim, vai indo para te ver o quanto a questão, tipo, a disposição de uma empresa. Nós sabemos que só existe uma empresa aqui no município que presta tipo de serviço, né? Então, nessa situação, para a gente ter uma ideia, tipo, pensamos que a quantidade de empregos gerados de forma direta e indireta, a quantidade, né, ou também os valores que essas empresas pagam em relação à questão dos impostos e também em relação à questão de segurança. Temos que pensar na questão de segurança dessa empresa, porque quando nós vamos chegar aqui, tipo, com um monte de pedido de informação, que talvez não tem pé nem cabeça, totalmente infundados, e nós estamos expondo as empresas.
Então, eu acho que mais cabe, talvez, procurar, verificar, né? Antes, inclusive, do pedido de informações. É de liberdade de todo vereador, inclusive o vereador, né? Ele tem também essa obrigação de cumprimento por isso aí, tá? Por buscar informação, mas eu particularmente acho, né, bastante estranho. Sugiro para Chico para que tu leia essa política de desenvolvimento econômico, ela é bastante interessante, é de 2023, tá? Só não lembro bem certo qual que é a lei, mas ela em 2023 ela passou aqui, tá bom? Seria isso. Continua a palavra à disposição. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, o vereador Luciano. Vereador Claudemar, para esclarecer, então, essa questão. O que acontece? Como eu falei antes, nós, vereadores, as pessoas ligam, as pessoas vão nos cobrar. Quando o munícipe liga, tu precisa verificar. Hoje, eu apenas falar, não adianta. Eles querem esclarecimento. Talvez o senhor esteja trazendo um esclarecimento aqui, que eu não consegui trazer quando a pessoa me ligou. Eu quero saber o porquê que esse caminhão está vindo aqui. Por que motorista tal está entrando nesse momento aqui? Então, essa é a questão. Talvez, essa questão que o senhor falou da lei, de um município para outro, eu preciso talvez até estudar a fundo, mas as pessoas talvez precisam saber que isso está certo, se isso está certo. Então as pessoas precisam saber, e o senhor trouxe um esclarecimento aí, se é lei e está certo, não tem problema nenhum de pedir a informação. Eu não estou ofendendo ninguém, eu apenas estou perguntando o porquê e o que foi fazer lá. Quanto ao que o senhor se referiu ao passado, e que o senhor vai ficar batendo e falando para os seus netos, eu respeito. Eu tinha meu trabalho e eu desempenhava ele com lealdade. Eu cuidava o meu serviço. Eu não era um ente fiscalizador como eu sou hoje. Se aconteceu, não sei, não cabe a mim. Tem outras pessoas, tem outras autoridades para responder, não sou eu que tenho que responder isso. Eu sou vereador desta gestão de 2025 a 2028. Vou encerrar minha gestão. Essa é a minha posição. Seria isso, senhor presidente. Continua a palavra à disposição. Pessoal, só por questão de ordem, podem usar a palavra mais de uma vez, mas vamos procurar manter o tempo de 2 minutos. Com a palavra, presidente. Se o senhor é vereador, é guarda dessa gestão, então isso aqui não tem lógica, porque o senhor pediu informação de uma situação tipo da gestão anterior, dos 4 últimos anos, né? Ou de quando foi isso acontecido aqui? Faz mais tempo, né? Agora. Mas só não foi o que o senhor falou na última sessão, que teria ocorrido no ano passado, se minha memória não me engana. Né? Que teria ocorrido no tempo passado, até porque esse ano não entrou nada, até onde eu soube disso aqui. Então o senhor precisa rever os conceitos, e eu acredito que não esteja certo. Né? E uma questão bastante importante também é que nós, como vereadores, nós não podemos ser seletivos. Não podemos ser seletivos. Se o senhor teve a capacidade de pedir informações em relação à questão da gestão anterior, o senhor também pode ficar à vontade para pedir de 2019 até 2020. Que é uma questão bastante importante, né? O senhor que é um agente fiscalizador, é uma questão bastante importante. Não sejamos seletivos. Nosso partido não é MDB, PT, PL. O nosso partido é Campinas Missões. Né? E não esqueça de uma coisa, tipo, nós temos esse poder de fiscalizar, e ele é extremamente importante, porque a GCI, tipo, boa parte dos municípios, eles têm se ordenado. Muita coisa não teria acontecido anos anteriores se tivesse tido uma fiscalização maior, e se não tivesse tido a isenção por algumas das partes. Né? Só que, como eu disse, tipo, existiram muitos problemas, muitas situações que são no mínimo questionáveis, que estão lá em cima, diga-se de passagem, né? E que vai chegar no momento certo e que as coisas vão aparecer também, mas, lembrando, né? Não sejamos seletivos, que é um negócio bastante importante. Seria isso. A palavra continua à disposição. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu só quero fazer um esclarecimento, e eu tenho certeza que os internautas também merecem um esclarecimento. Está circulando por aí nos bastidores alguns comentários de que recém começou o ano, recém começou uma nova gestão e já estão fazendo sessões extraordinárias
para faturar dinheiro, para ganhar algo a mais. Nós não recebemos 1 centavo por uma sessão extraordinária. É bom que se diga isto. Há algum tempo, muito tempo atrás, se pagava, se recebia, os vereadores recebiam. Hoje não mais. Sessão extraordinária, o vereador não é obrigado a participar, mas o vereador que honra, que veste a camisa, ele deve participar sim de sessão extraordinária. Então, só para fazer esse esclarecimento aos internautas que estão conectados conosco, que vereador aqui em Campina das Missões, na nossa Câmara Municipal, não recebe nada mais por sessão extraordinária. Dando sequência, passamos agora para a apreciação de projetos de lei constantes na ordem do dia. Solicito o parecer do projeto de lei número 1. Parecer número 10, de 20 de janeiro de 2025. Matéria: projeto de lei número 01, de 2 de janeiro de 2025. Altera os requisitos para provimento ao cargo de operador de máquina pesada e dá outras providências. Parecer: considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, alterar os requisitos para o provimento do cargo de operador de máquina pesada, no tocante à escolaridade, a qual, na forma da Lei Municipal número 3.385 de 2024, exige ensino médio completo para o exercício do cargo, de modo que a presente adequação exigir-se-á apenas o ensino fundamental incompleto. Considerando que a presente medida, observada a justificativa que acompanha o projeto de lei em comento, está pautada no argumento de que o requisito vigente de nível de escolaridade vem limitando as contratações e número de candidatos nos processos seletivos e certames públicos, bem como que o setor privado remunera melhor os profissionais qualificados. Fatores esses que fazem com que haja pouco interesse na procura por vagas junto ao setor público. Considerando que, analisados os aspectos legais e a técnica legislativa, cabe fazer menção à Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, a qual estabelece no seu artigo 11 que as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, bem como que o inciso 2, a linha G, determina que deve-se indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões anterior, seguinte ou equivalentes. Portanto, o uso da expressão anexo específico contido no caput do artigo 1º do projeto contraria os principais de clareza e precisão exigidos pela legislação e pelos manuais técnicos, pois gera incerteza quanto ao objeto da alteração e dificulta a aplicação prática da norma. Ao identificar o anexo, o texto do projeto de lei elimina ambiguidades e assegura maior segurança jurídica. Diante disso, esse colegiado apresenta uma emenda modificativa ao caput do artigo 1º do projeto, alterando onde consta anexo específico, leia-se anexo 1. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado pelo vereador Claudemar Justin, presidente, vereadora Marta Pis Volkner, relatora, e vereador Luciano Machado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 1, com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, como nós temos uma emenda, vamos colocar inicialmente em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A emenda aprovada por 8 votos. Prosseguindo, coloco em votação o projeto de lei número 1, já alterado pela emenda.
Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 2. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 11, de 20 de janeiro de 2025, matéria, projeto de lei número 02, de 2 de janeiro de 2025, altera os requisitos para provimento ao cargo de auxiliar de serviços gerais da outras providências. Parecer, considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, alterar os requisitos para o provimento do cargo de auxiliar de serviços gerais, no tocante à escolaridade, a qual, na forma da Lei Municipal número 3.385 de 2024, hoje é exigido ensino fundamental completo para o exercício do cargo, de modo que a presente adequação exigir-se-á apenas o ensino fundamental incompleto. Considerando que a presente medida, observada a justificativa que acompanha o projeto de lei em tela, está pautada no argumento de que tem-se mostrado difícil a contratação de pessoal para serviços gerais de manutenção de espaços públicos para o preenchimento de tal cargo, em razão de que os vencimentos do cargo estão aquém do praticado pelo setor privado, fazendo com que haja pouco interesse na procura de vagas junto ao setor público. E considerando que, analisados os aspectos legais e a técnica legislativa, verifica-se o uso do termo anexo específico no artigo 1º do projeto em tela, de modo que, observada a justificativa já expressa e consolidada por este colegiado no parecer número 10 de 2025 sobre essa questão, como buscando observar as disposições da Lei Complementar número 95 de 1998 e o Manual de Redação da Presidência da República, esta comissão está apresentando uma emenda modificativa ao caput do artigo 1º do projeto, alterando onde consta anexo específico, leia-se anexo 1. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 2. Ninguém querendo se manifestar, nós temos uma emenda também ao projeto de lei, então vamos colocar em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Agora sim, colocamos o projeto, já alterado pela emenda, em votação. Quem estiver a favor do projeto, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 3. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 12, de 20 de janeiro de 2025, projeto de lei número 03, de 2 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal contratar médico veterinário, temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Parecer, considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, autorizar a contratação, em razão de excepcional interesse público, de um médico veterinário com remuneração correspondente ao padrão 8, classe A, do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal. Considerando que, em atenção à justificativa que acompanha o projeto em tela, argumenta-se que existe a necessidade da pontual contratação temporária com vistas a fortalecer a equipe para melhor atender o serviço de inspeção municipal, além da manutenção do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar. Aponta-se também que a presente medida visa atender às novas demandas dos agricultores e a necessidade de ampliar as orientações técnicas e clínicas nas propriedades rurais. E considerando que, tomando como base a exposição de motivos que acompanham o projeto, em que a informação de que tal cargo será objeto de concurso público previsto para ocorrer no exercício de 2025,
Este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação: artigo 1º, parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 12 meses, mediante processo seletivo. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 3. Ninguém querendo se manifestar. Nós temos uma emenda também proposta ao projeto. Vamos colocar em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A emenda aprovado por 8 votos. Agora sim, coloco em votação projeto número 3, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto número 3, aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 4. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 13, de 20 de janeiro de 2025. Matéria: projeto de lei número 04, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar auxiliares de serviços gerais, em caráter emergencial e dá outras providências. Parecer: considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, autorizar a contratação, em razão de caráter emergencial, de 2 auxiliares de serviços gerais, com remuneração correspondente ao padrão 1, classe A, do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal. Considerando em atenção a justificativa que acompanha o projeto em tela, argumenta-se que tal demanda é necessária diante da contínua exigência de mão de obra para realizar os diversos afazeres de manutenção e conservação dos bens públicos, e diante das aposentadorias previstas para ocorrer. Considerando que, conforme a justificativa de motivos que acompanham o projeto, o Executivo informa que esse cargo será objeto de concurso público, previsto para ocorrer no exercício de 2025. Em razão dessa informação, esta comissão está apresentando uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação: artigo 1º, parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 12 meses, mediante processo seletivo. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 4. Ninguém querendo se manifestar. Nós temos também uma emenda que foi proposta ao projeto. Então, inicialmente vamos colocar em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A emenda aprovada por 8 votos. Agora sim, coloco em votação o projeto de lei número 4, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 4 aprovado por 8 votos. Solicito o parecer do projeto de lei número 5. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 14, de 20 de janeiro de 2025. Matéria: projeto de lei número 5, de 2 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal contratar controlador interno, em caráter emergencial e dá outras providências. Parecer: considerando
que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, autorização para a contratação emergencial de um controlador interno com remuneração correspondente ao padrão 7, classe A, do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal. Considerando que na justificativa do projeto argumenta-se que tal demanda é necessária diante da comunicação de desligamento do município do servidor efetivo ocupante deste cargo, o qual, em razão da importância das funções para o município, visando dar continuidade aos trabalhos, torna-se necessário o preenchimento da vaga, por hora através de contrato emergencial. Considerando que, tomando como base a exposição de motivos que acompanham o projeto em que a informação de tal cargo será objeto de concurso público previsto para ocorrer no exercício de 2025. Este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação: artigo 1º, parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial de excepcional interesse público, será feito pelo prazo de até 12 meses mediante processo seletivo. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 5. Ninguém querendo se manifestar. Nós temos uma emenda também que foi proposta ao projeto. Vamos colocar a emenda em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A emenda aprovada por 8 votos. Agora sim, coloco em votação o projeto de lei número 5, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 5, aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 7. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 07, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar motoristas em caráter emergencial e dar outras providências. Parecer: considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, autorizar a contratação, em razão de caráter emergencial, 2 motoristas, com remuneração correspondente ao padrão 5, classe A, do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal. Considerando que argumenta-se pelo Executivo que tal demanda é necessária em razão de que há apenas 4 motoristas lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, sendo a quantia insuficiente para atender a demanda de atividades do setor, de modo que tem-se o intuito de dispor de mais profissionais para a condução dos veículos da Secretaria. E considerando que, tomando como base a exposição de motivos que acompanham o projeto, em que há informação de que tal cargo será objeto de concurso público previsto para ocorrer no exercício de 2025, este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação: artigo 1º, parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 12 meses, mediante processo seletivo. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 7. Ninguém querendo se manifestar, nós temos também uma emenda proposta ao projeto e vamos votar então inicialmente a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. A emenda aprovada por 8 votos. Agora sim, coloco em votação o projeto de lei número 7, já alterado pela emenda.
Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 7 é aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 8. Parecer número 16, de 20 de janeiro de 2025. Projeto de lei número 08, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar operadores de máquinas pesadas, em caráter emergencial e da outras providências. Parecer. Considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, autorização para contratar emergencialmente 3 operadores de máquinas pesadas, com remuneração correspondente ao padrão 5 classe A do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal. Considerando que, em atenção à justificativa do projeto em tela, argumenta-se que a tal demanda é necessária em razão da chegada de novos maquinários, decorrendo a necessidade de pessoal especializado para o manuseio dos mesmos, como daqueles já existentes. Informa-se também que no último processo de contratação emergencial houve a inscrição de um único candidato, sendo que a equipe reduziu-se em quantidade maior, por motivos de aposentadoria, dentre outros. Considerando que, tomando como base a exposição de motivos que acompanha o projeto, em que a informação de que tal cargo será objeto de concurso público previsto para ocorrer no exercício de 2025. Este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 12 meses, mediante processo seletivo. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinada pelos integrantes da Comissão da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 8. Ninguém querendo se manifestar. Temos uma emenda ao projeto, uma emenda proposta. Então vamos votar a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A emenda aprovada por 8 votos. Agora sim, coloco em votação o projeto de lei número 8, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 8, aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 11. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 11, de 2 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal contratar agente comunitário de saúde, temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências. Parecer. Considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, autorizar a contratação em razão de caráter temporário para atender excepcional interesse público de 2 agentes comunitários de saúde, com remuneração correspondente ao padrão 6 classe A do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal. Considerando que o Executivo argumenta que tal demanda advém da necessidade de garantir a continuidade da prestação de serviços de saúde pública, sendo que o município possui 2 equipes de saúde da família para atender 5 microáreas de cobertura, das quais 2 estão atualmente desassistidas devido à vacância de cargos de agentes, o que compromete a manutenção de recursos repassados pela União e pelo Estado, essenciais para a estratégia de saúde. Considerando que, tomando como base a exposição de motivos que acompanha o projeto, em que há informação de que tal cargo será objeto de concurso público previsto para ocorrer no exercício de 2025. Este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo,
passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único, a presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 12 meses, mediante processo seletivo. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 11. Ninguém querendo se manifestar. Nós temos também uma emenda proposta ao projeto. Então vamos colocar em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A emenda é aprovada por 8 votos. Agora sim, coloco em votação o projeto de lei número 11, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 11, aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto número 12. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 18, de 20 de janeiro de 2025. Matéria, projeto de lei número 12, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar agente de combate a endemias, temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Parecer, considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, autorizar a contratação temporária pelo prazo de até 6 meses para atender excepcional interesse público de um agente de combates a endemias, com remuneração correspondente ao padrão 7 classe A do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal. E considerando que, em atenção à justificativa que acompanha o projeto em tela, argumenta-se que tal demanda é necessária em razão de que a profissional efetivada do cargo da Prefeitura Municipal entrará em licença maternidade, sendo esta a forma mais ágil e legal de proceder à contratação e suprir a lacuna. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Luciano. Presidente, nós analisamos esse projeto e tem discussão com o vereador Claudemar, vereadora Marta. A gente é a favor do projeto, sim, e a gente até acha que seria necessário mais pessoas a campo trabalhando, porque quando se fala da dengue, eu, graças a Deus, não peguei, né? Mas a gente sabe que aqui a gente tem colegas que pegou e que é bem complicado. Então a gente acha que precisaria ter mais pessoas a campus, ter mais divulgação, de repente, através da administração nas escolas, através da Câmara de Vereadores, as escolas fazendo uma divulgação mais forte, porque a gente vai pegar o período de março, que é a época mais complicada ali, e a gente precisa, então, ficar bastante atento a isso. E também a gente até em conversa, né, a gente teve até, por que não, uma futura lei, talvez montando aquelas pessoas que são reincidentes, porque não dá para brincar com a dengue, não dá. A gente tem o Ademir aqui, o vereador Ademir, que trabalha no hospital, né? Quantas pessoas devem ter passado por lá no ano de 2024, quando foi um ano dos mais complicados quanto a dengue. Então, a gente gostaria que a população se dedicasse um pouco a mais. A gente aprova o profissional, mas gostaria que também a população fizesse sua parte. E talvez a fiscalização fosse um pouquinho mais acirrada quanto a isso. Seria isso. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Marta. Boa noite a todos os colegas, presidente, pessoal da Câmara e quem nos está assistindo. Dizer da importância da campanha de conscientização das pessoas
Eu sei que em outros momentos aconteceu muito isso nas escolas e penso que poderia se repetir isso porque não tem outra maneira de combater a não ser esvaziando, não deixando água acumulada e a limpeza. Então, a população estar ajudando é nós estar minimizando esse problema da dengue. Então, a questão da conscientização, inclusive com folders, com questões assim, ajuda muito. Eu sei que as crianças são bastante, eles dão ênfase àquilo que as escolas dizem para eles, as maneiras de como combater isso. Continua a discussão. Vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa, como o colega Luciano frisou bem, entre novembro até maio, né, que se manifesta o Aedes aegypti, né, e entre março e maio que é o maior pico, né. Eu tive a dengue, não pretendo pegar mais, né, e eu até acho que também precisa ser melhorar a campanha, né, nas redes sociais, na rádio, páginas de secretaria, né, e opinião pessoal minha, eu ainda acho que deveria ser acionada também a defesa civil, como em outros casos de desastres naturais, né, e esse também é uma doença muito séria. O Daltro, acho que também ano atrás já teve dengue, chega a doer até o cabelo, né? Então, só para reforçar, né, que mês de março até maio são os meses de pico da dengue, e já ouvi que lá em Cerro Largo tem casos de dengue. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Claudemar. Os colegas contribuíram muito com a questão aí da dengue. Realmente nós estamos entrando no período mais crítico, né? Porque foi justamente no período da segunda quinzena de fevereiro para frente, no ano de 2023, que nós tivemos um belo surto aqui na nossa cidade. Na verdade, foi na nossa região inteira, né? Então, realmente, aí concordo com as palavras do Luciano, da Marta, do colega Ademir, e gostaria de reforçar em relação à questão das políticas públicas, que são extremamente importantes para que se tenha maior prevenção, né? Mas, logicamente, vamos além, pensando que a parceria pública, né, como também com a comunidade, ela é importantíssima. Se cada um vai desempenhar o seu papel lá na sua casa, lá no seu pátio, vai ter os seus devidos cuidados, automaticamente nós vamos ter uma diminuição dos focos e, por consequência, nós vamos ter uma quantidade menor de pessoas com esse problema. Por que normalmente aparece mais nesse período? Porque esse aqui é o período que as pessoas mais saem de férias. Esse é o período que as pessoas mais saem de férias. Ou saem a trabalho, também outras situações, mas é principalmente esse período que existe o maior problema. Então é importante redobrar o cuidado, principalmente nesse período aí que o Ademir falou. É importante. Eu também tive esse azar de ter a dengue, né? Problema de doer o cabelo não tem, realmente, mas em compensação o corpo inteiro ele fica doído. É uma coisa impressionante, né? E pensando que, né, se a minha memória também não me engana, chikungunya e zika vírus também está relacionado à questão do Aedes, né? Então, para vocês verem, para as crianças aí que sofrem com hidrocefalia, entre outras situações aí que são tristes, né, para usar a melhor palavra, né, tudo isso aí pode ser evitado a partir do momento que nós tivermos realmente políticas corretas e efetivas na prevenção, como também o cuidado por parte das pessoas. Porque eu gostaria de pedir mais uma vez, presidente, cada um cuide ali do seu lugar, cada um cuide para que não se acumule água, para nós não darmos sorte aí para o mosquito da dengue. Seria isso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, nós temos também uma emenda proposta ao projeto, vamos colocar ela em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Agora sim, então, prosseguindo, coloco em votação o projeto de lei número 12. Aliás, o projeto de lei número 12 não teve emenda? Oi? Não teve, então, desconsiderem
o projeto de lei número 12 não teve emenda. Vamos colocar ele, então, na íntegra em votação. E quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito o parecer do projeto de lei número 14. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 19, de 20 de janeiro de 2025. Projeto de lei número 14, de 2 de janeiro de 2025, autoriza o Executivo Municipal conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências. Parecer. Considerando que a presente matéria objetiva autorizar o Poder Executivo a ceder os equipamentos e implementos agrícolas listados no parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei em tela, para associações de produtores rurais de Campina das Missões, com ênfase na atividade agrícola e pecuária, de modo que as entidades beneficiárias com os equipamentos ressarcirão o cedente, no caso do município, através do Fundo Municipal da Agricultura, o valor correspondente a 5% do valor total do equipamento, pago pelo município, conforme nota fiscal de pagamento do referido bem. Considerando que o pagamento dar-se-á em até 2 parcelas anuais pré-fixadas, vencendo a primeira em 365 dias e a segunda em 730 dias, após a assinatura do termo. Considerando que, de acordo com a listagem de equipamentos e implementos contidos no parágrafo único do artigo 1º, será concedido o direito real de uso uma segadeira para trator agrícola, uma grade de limpeza de solo com 16 garras, uma colhedora de forragens cata-capim completa, um ancinho enleirador, um carretão basculante, uma plantadeira adubadeira e um carretão forrageira basculante para a Associação de Agricultores da linha Butiá Centro, para a APSAT São Cristóvão da linha Amadeu Sul, destinar-se-á um ancinho, uma segadeira de tambor tratorizada e uma grade de limpeza de solo com 16 garras. Para a Associação Agrícola São Roque da linha 12, serão destinados um carretão forrageira basculante, um ancinho, uma enfardadeira, um rolo faca 3 metros, uma segadeira de tambor tratorizada com cardan e uma plantadeira adubadeira de uma linha de tração animal 9. E considerando que os recursos que viabilizaram a aquisição dos referidos equipamentos são oriundos do Governo Federal, Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, através de emendas parlamentares dos deputados Heitor Chu, Jerônimo Gergen e senador Paulo Paim, sendo que a definição da destinação dos equipamentos ocorreu através de tratativas com o Conselho Municipal de Política Agrícola, razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 14. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e o público que nos assiste através do Facebook da Câmara. Fico feliz e digo que, de antemão, que meu voto já é favorável a esse projeto, no qual um projeto que eu me sinto orgulhoso, onde eu tenho uma parcela de contribuição nesse projeto. No ano de 2020, através de um ofício de gabinete, solicitei uma emenda parlamentar ao ex-deputado Jerônimo Gergen, no qual fico feliz por ter atendido o meu pedido, a minha solicitação feita junto ao gabinete dele, ele atendeu, no qual naquela época ele me repassou 120 mil reais. A emenda era 150 mil reais, mas como é de costume ficar um pouco para a Caixa Econômica Federal,
acabou sendo que veio 120 e poucos mil reais. Então, a minha parcela de contribuição ela existe nesse projeto e que as associações façam o bom uso, que é de suma importância a todas as associações e a todos os agricultores aqui do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Marta. Também registrar o modelo no qual o município foi distribuído em micro-regiões, essas associações que então acabam usando esses maquinários, onde os agricultores, os associados mesmos se organizam. E também dizer que essa emenda do Heitor Chu era do tempo que eu era presidente do sindicato, que a gente conseguiu trazer não só essas, mas várias outras recursos para a questão dos equipamentos agrícolas. Então, a importância do município, que há muitos anos já está dividido nessas micro-regiões, é um sistema que está dando muito certo. E isso tudo, então, passa pela questão do Conselho de Política Agrícola, onde os representantes das comunidades já vêm trazendo as demandas que os agricultores precisam. Então, dizer que é com muito orgulho também que a gente aprova esse projeto, porque é um sistema que está dando muito certo. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Vereador Ademir. Senhor presidente, nobres edis, funcionários da casa, que bom, né, que vem esses recursos e que as associações são beneficiadas, né. Parabenizar as pessoas, né, os vereadores aí que têm méritos, né, na conquista desses valores, né, dessas emendas, mas eu quero só fazer uma correção aqui. O secretário vereador Douglas leu linha Amadeu Sul, na verdade é linha Amadeu Níquel Sul, né, Melonic no caso. Isso. Seria só isso, uma correção, né. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu também quero deixar a minha colocação, o meu parecer com relação às emendas. As emendas são importantíssimas. E como acontecem as emendas? Através de nós, os vereadores. Então, se nós não pedirmos, nós não vamos receber. Ou não, nós já temos. Então, os deputados estaduais também têm emendas. Isso é coisa nova, isso é coisa agora recente. Então, quando a gente vai a serviço da Câmara, a Porto Alegre, a Brasília, eu acho que nós não temos o dever de visitar os gabinetes, nós temos a obrigação de visitar os gabinetes dos deputados estaduais, federais, senadores, enfim, através deles que acontecem as emendas que vêm em benefício, nesse caso, dos agricultores do nosso município. Então, fica aí esse registro e eu quero dizer para vocês que tem mais emendas por serem aplicadas aqui em nosso município. Então, parabéns aos que estavam envolvidos nessa aí, que fizeram com que esses recursos viessem e que sirva de exemplo para todos nós. Feito isso, coloco em votação o projeto de lei número 14. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 14, aprovado por 8 votos. Prosseguindo, eu solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 15. Parecer número 20, de 20 de janeiro de 2025. Matéria, projeto de lei número 15, de 3 de janeiro de 2025, estabelece as atribuições do vice-prefeito municipal de Campina das Missões e da outras providências. Parecer, considerando que a matéria que busca estabelecer atribuições ao vice-prefeito municipal está embasada no artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, o qual prevê o estabelecimento das atribuições ao mesmo, nos primeiros 120 dias de mandato. E considerando que ao vice-prefeito, nos termos do artigo 58 da Lei Orgânica, compete substituir o prefeito municipal, como também, através da presente matéria, assumirá as funções de secretário municipal de obras públicas, atuando no planejamento e na cooperação dos projetos da administração, podendo optar pelo subsídio de vice-prefeito.
Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado então pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 15. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 15. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 15 aprovado por 8 votos. Continuando, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 16. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 21, de 20 de janeiro de 2025, matéria, projeto de lei número 16, de 3 de janeiro de 2025, altera os requisitos para provimento ao cargo de operário e da outras providências. Parecer, considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, alterar os requisitos para o provimento do cargo de operário, no tocante à escolaridade, a qual, na forma da Lei Municipal número 3.385, de 2024, exige ensino fundamental completo para o exercício do cargo, de modo que a presente adequação exigir-se-á apenas o ensino fundamental incompleto. Considerando que a presente medida, observada a justificativa que acompanha o projeto de lei, está pautada no argumento de que o requisito vigente de nível de escolaridade e os vencimentos deste cargo vem limitando as contratações e número de candidatos interessados, bem como que o setor privado remunera melhor os profissionais qualificados. Fatores esses que fazem com que haja pouco interesse na procura por vagas junto ao setor público. Considerando que, analisados os aspectos legais e a técnica legislativa, cabe fazer menção à Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, a qual estabelece em seu artigo 11 que as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão à ordem lógica. Portanto, o uso da expressão anexo específico contido no caput do artigo 1º do projeto contraria os princípios de clareza e precisão exigidos pela legislação e pelos manuais técnicos, pois gera incerteza quanto ao objeto de alteração e dificulta a aplicação prática da norma. Ao identificar o anexo, o texto do projeto de lei elimina ambiguidades e assegura maior segurança jurídica. Diante disso, esse colegiado apresenta uma emenda modificativa ao caput do artigo 1º do projeto, alterando onde consta anexo específico, leia-se anexo 1. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 20 de janeiro de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 16. Ninguém querendo se manifestar, coloco em voto. Aliás, nós temos uma emenda proposta ao projeto. Então, vamos colocar em votação a emenda inicialmente. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A emenda aprovada por 8 votos. Agora sim, coloco em votação o projeto de lei número 16, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 16, aprovado por 8 votos. Feito isso, passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. A vereadora que essa subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores, no uso de suas atribuições regimentais, submete à apreciação desta Casa Legislativa a presente matéria, solicitando o envio de moção de congratulações à irmã Maria da Graça Pustai, a qual representa a Congregação das Irmãs de Santa Catarina em Campina das Missões, em razão do legado deixado por todas as irmãs que aqui se dedicaram, evangelizando e educando sob os valores cristãos,
e a filosofia da congregação, tendo como pioneiras as irmãs Maria Generosa Kardukevits, Maria Mestildes Sofel e Dionísia Platt. As homenageadas dedicaram-se com zelo e compromisso à Escola Paroquial Nossa Senhora do Bom Conselho, contribuindo significativamente para a formação educacional e moral de várias gerações, como desempenharam um amplo trabalho junto à saúde de nosso município. Todas as irmãs que nesta comunidade atuaram com espírito de vocação e entrega cristã, tornaram-se exemplos de dedicação ao próximo e de promoção dos valores humanos e espirituais. Razões que embaçam o reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Campina das Missões. Campina das Missões, 22 de janeiro de 2025, assinado pela vereadora Marta Pis Volkmer. Justificativo. A história de Campina das Missões está entrelaçada com a dedicação incansável das irmãs da Congregação de Santa Catarina, que com o amor e a abnegação contribuíram para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa comunidade. Na Escola Paroquial Nossa Senhora do Bom Conselho, deixaram sua marca que irá perdurar para sempre na história de nossa comunidade, não apenas como educadoras, mas como verdadeiras formadoras de caráter e valores. Seus trabalhos até hoje são fonte de recordação para alunos e pais, inspirando gerações com seu exemplo de fé, disciplina e amor ao próximo. Além disso, suas presenças no Hospital Campina e na Pastoral da Saúde trouxeram conforto e esperança, sendo que cada gesto, palavra e atitude manifestaram a essência de suas vocações religiosas, dedicando-se àqueles que mais precisavam de cuidado e apoio. Em razão da importância dos trabalhos desenvolvidos pela Pastoral da Saúde, cabe salientar que seria relevante que o município buscasse meios de colaborar com essa nobre missão. Sabe-se que em outros momentos as agentes comunitárias de saúde já estiveram ativamente envolvidas nessa causa, o que reforça a necessidade de união de esforços para dar continuidade a essas atividades. Reconhecer publicamente essas mulheres é mais do que um ato formal, é um tributo à generosidade, à compaixão e à coragem de quem dedicou a vida ao bem comum. Ao aprovarmos esta moção de congratulações, celebramos a força do trabalho de todas as irmãs da Congregação de Santa Catarina e reafirmamos a importância de sua contribuição para a construção de uma sociedade mais humana, solidária, justa e que seus exemplos inspirem os demais a seguir seus passos no serviço ao próximo. Diante do exposto, solicito aos nobres edis o apoio à presente proposição e assim proceder-se ao envio de moção de congratulações como forma de reconhecimento e gratidão pelos inestimáveis serviços prestados à nossa comunidade. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. A palavra, vereadora Marta. Reforçar o agradecimento a essas irmãs é um gesto muito nobre de todos os munícipes de Campina. Elas chegaram aqui em 1948, são 77 anos que elas estão atuando aqui. Com certeza Campina não seria o mesmo município sem a presença delas, principalmente nas duas áreas, que é da educação e da saúde. Eu lembro que quando tinha o seminário ali, quantos meninos que passaram por esse seminário aqui na Escola do Bom Conselho. E depois a atuação delas no hospital, num momento que não tinha SUS, onde as pessoas vendiam os bens que tinham para ter a saúde. E as irmãs fizeram muita contribuição nesse sentido de estar auxiliando as pessoas que às vezes não podiam pagar
ao seu tratamento de saúde e elas faziam esse trabalho. Então, eu reconheço publicamente todo esse trabalho que elas fizeram e, ultimamente, muito na questão da pastoral da saúde. A gente sabe que é a importância de ter essa saúde alternativa, de sair um pouco desses medicamentos tradicionais que, às vezes, não ajudam tanto quantas vezes os efeitos colaterais também prejudicam. E aí, por um lado, da questão da saúde natural, é um trabalho muito especial e que contribui para a saúde das pessoas. Então, até ali fala de algum momento, o município, de alguma forma, estar assumindo ou fazendo esse trabalho de pastoral da saúde. Seria isso. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Quero de imediato cumprimentar a colega Marta pela proposição apresentada, que é importante, e por ela ser importante, de suma importância, em nome do Partido dos Trabalhadores, eu quero pedir o endosso da mesma. Aceito. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Aline. Eu, em nome do Partido Liberal, venho manifestar meu apoio à proposição da Marta, né? Pois essas irmãs marcaram gerações, né? Quem nunca foi visitar a Pastoral da Saúde e adquirir seus produtos naturais, né? Quantas vezes as crianças com dor de garganta, que, né? Eles sempre tinham essa alternativa mais pro lado natural, né? Referente também à parte educacional, eu mesma já estudava na Bom Conselho, na época do pré, né? Que essas irmãs também ajudavam na atuação lá. Elas tinham uma contribuição bem relevante. Então, em nome do Partido Liberal, venho manifestar meu apoio também. Em nome do governo. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, quero parabenizar também a Marta, né, pela proposição. Eu convivi muito durante os 34 anos praticamente dessa história, né, das irmãs que elas comandavam, na verdade, os hospitais, elas administravam, né, e depois, mais tarde, que entrou, quando elas viram que estava se modernizando muito, eles contrataram administrador, mas elas que coordenavam os trabalhos, né, tanto que hoje, São Paulo, as missões, se eu não me engano, ainda as freiras comandam lá. E também sou a favor da aprovação, né, que tivemos muitas amizades com essas freiras, com essas irmãs, né? Até o dia que eu fiquei papai, uma delas disse: meu Ademir, eu achei que você não fosse dessas coisas. Brincaram, né? Mas, brincadeiras à parte, o meu voto também é a favor da proposição. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Vanderlei. Cumprimentando o presidente, cumprimentando as vereadoras e vereadores, aos funcionários dessa casa e às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Uma bonita homenagem que a vereadora Marta está fazendo e pelo partido MDB peço o endosso. Endosso aceito. Continua a discussão da proposição. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Nos resta agradecer. Que bela história construída pelas irmãs. Muitos de nós passaram pela Escola das Irmãs, inclusive, deixaram na educação, também na saúde, um belo legado. E com toda certeza, nós devemos muito a elas. Devemos muito. Parabenizo a Marta pela proposição, importantíssima. Nada mais justo do que isso, realmente, pela bela história. E em nome do Partido Liberal, gostaria de pedir endosso também. Endosso aceito. Continua a discussão da proposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Cumprimentar colegas vereadores. Parabenizar a vereadora Marta pela proposição. Dizer que fiquei feliz no momento que eu li essa proposição aí da vereadora Marta, porque tenho um carinho muito grande
pela irmã Maria da Graça. Aprendi muito com ela, aprendi muito desde que estou em Campina, que comecei a trabalhar com as crianças. Eu levei os ensinamentos e levo até hoje através de conversas com a irmã Maria da Graça. E ontem fui feliz ao ir na missa, quando foi feita uma homenagem para ela de despedida da irmã Maria da Graça de Campina das Missões. Poder dar um abraço de agradecimento ao trabalho prestado por elas. Como disse o vereador Claudemar, só agradecer, é isso que a gente pode fazer. Continua a discussão. Ninguém mais querendo comentar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A proposição aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. O vereador que se subscreve do Partido Liberal PL requer, depois de ouvido o plenário da Casa, que seja oficializada correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo, para que, através do setor responsável da Prefeitura Municipal, proceda à instalação de redutores de velocidade, quebra-molas, em algumas ruas da cidade, conforme segue. Na Rua Santa Rosa, de frente à Escola Municipal de Educação Infantil, Estrelinha da Manhã, e Centro Madre Regina, o qual existia e com a nova pavimentação desse local não foi mais refeito. Na Rua Santa Vitória, nas imediações do tabelionato de notas, nos 2 sentidos da via. Na Rua São Leopoldo, próximo ao acesso secundário à cidade pela ERS 307, nas imediações do CTG Fogo de Chão. Na Avenida Santa Maria, nas imediações da residência do senhor Guido Ludwig. Campina das Missões, 23 de janeiro de 2025, assinado pelo vereador Márcio Agnes. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares. A presente matéria objetiva contemplar a instalação de redutores de velocidades, quebra-molas, em algumas ruas da cidade, buscando assim diminuir o risco de atropelamento e acidentes nesses locais, em razão da grande velocidade que muitos veículos transitam. Entendemos que nossa solicitação é de extrema importância, pois estamos falando de segurança de crianças e adultos que transitam nesses locais diariamente. Uma vez que, sem redutor de velocidade, alguns motoristas não respeitam o limite de velocidade. Ante as considerações expostas e buscando a integridade física de nossos munícipes, buscamos o indispensável apoio dos demais colegas. Está aberto o espaço para comentário da proposição apresentada. Vereador, e a palavra ao presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Fui procurado pelo povo da cidade para pedir ao nosso prefeito que faça umas lombadas nesses locais. Vejo que ano passado já teve vereadores que pediram na frente do colégio, aqui na praça, e não foi aceito. Então, eu vejo que é preciso ter segurança no trânsito dentro da cidade. Mesma coisa na frente, ali em cima da academia, em frente ao CTG, também o pessoal entra com muita velocidade e às vezes crianças estão brincando e pode ser atropelado. Eu vejo assim, como viajo bastante no Brasil afora, a segurança é tudo. Se eu for atendido pelo nosso prefeito, eu agradeço. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ademir. Presidente, colegas vereadores e vereadoras, a gente também, no passado, a gente já havia pedido quebra-molas ou o que sejam taxões, né? E o município sempre alega assim, na verdade se resolve um problema e se cria outro, né? Se faz a rua caprichada e daí o pessoal exagera na velocidade, né? E até então o município sempre se defendia de que ele tem que, se dar um estrago, alguma coisa, né, em algum veículo, né,
o município que responde por isso, né? Mas se não por quebra-mola, que sejam taxões das grandes, né? Já reduz a velocidade, né? O pessoal que cuida dos seus carros, né? Já... E quero parabenizar, então, a proposição aí ao vereador Márcio Águilas, e eu gostaria de pedir o endosso daí dessa proposição. Endosso aceito. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Proposição, então, se for analisar, que nem o colega Ademir já comentou, uma proposição que são 4 quebra-molas a mais no município, na cidade. Foi feito um aqui na avenida, será feito mais um até onde a gente tenha... Onde a gente sabe que vai ser feito mais um em frente à prefeitura. Então serão 6, se for feito esses aqui. Mas igual, então, para não apresentar uma proposição separada, eu quero aproveitar o gancho dessa proposição, colega, e pedir um adendo para que se faça mais um quebra-mola, ou se coloque redutores de velocidade em frente à autoelétrica RCL do Romeu, ou ali na oficina de chapeamento do técnico. Então, por ali, que o município estude o melhor local, então, de colocar, então, o quebra-mola, os taxões, então, que nem o colega falou. Então, se a gente for atendido, a gente agradece. Senhor presidente. Vereador Aceito. Márcio, aceita o adendo? Sim, adendo aceito. Continua a discussão. Vereador Ademir. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, vereadores, já que o vereador Douglas pediu um adendo, eu gostaria também, então, de pedir um adendo, né? Essa rua em direção no CTG, em direção ao centro aí, ela é preferencial, até na padaria, né? E o pessoal não respeita aquela rótula. Então, eu gostaria que se incluísse também um adendo lá de taxões, quebra-mola, taxões, eu acho que seria a melhor opção em frente à padaria que liga ao centro da cidade. Que o pessoal não respeita aí a rótula, né? Seria isso. Continua a discussão. Ninguém mais... Vereador Claudemar. Eu gostaria de contribuir com o assunto da seguinte forma. Eu passei por 14 anos capacitações sobre direção defensiva. E, estaticamente, todos os anos, os números eram muito semelhantes. Para vocês terem uma ideia, né? Até o ano que eu passei a última capacitação, que foi no ano de 2022, a título de conhecimento, mais de 240 mil pessoas no Brasil sofriam algum tipo de lesão permanente. 240 mil pessoas por ano. Então é um número significativo. Até então, se a minha memória não me engana, batia em 40 mil pessoas que vinham a óbitos em acidentes. Nós tivemos, colega Douglas, na prefeitura, nas imediações, 2 óbitos, né, em pontos muito próximos. Então realmente é um lugar bastante interessante, né? Mas ele vai além, né, trazendo também estatísticas, que é uma representação real sobre algo. Posso passar para vocês que 98% dos acidentes estão representados entre negligência, imprudência e imperícia. E somente 2% são de condições adversas e aquilo que poderíamos colocar dentro de rodovias. Então ele vai ali no quebra-mola. O quebra-mola vai estar lá, vai ajudar. Já tivemos casos aqui na esquina da loja do DIR, né, onde teve uma pessoa que saltou o quebra-mola, inclusive destruindo o canteiro. Então, para vocês terem uma ideia, que ele é muito a questão de conscientização das pessoas. Existem limites para tudo e precisamos observar os limites. Precisamos observar os limites. É essa parte mais importante de todas. Então, assim como a gente tratou em relação à questão da dengue, da parte de conscientização, o trânsito também é conscientização. Então, cada pessoa, cada condutor, cada um deles que está, né, contribuindo na forma de condutor do veículo, que está conduzindo uma moto, o pedestre, a pessoa que está a bicicleta, enfim, qualquer uma das partes que estiver ocupando o espaço de trânsito, é importante que tenha consciência e muito cuidado. Eu, particularmente, eu sou meia vez de quebra-mola, né? Até porque normalmente eu costumo cuidar, mas pela importância da matéria eu peço endosso. Endosso aceito.
Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Só uma correção, eu endosso em nome da bancada, hein, isso. Nossa, aceito. Colegas, só para contribuir um pouco mais com essa proposição, então, onde fala quebra-molas, eu acho que os quebra-molas eles deviam ter um padrão no nosso município, o que hoje não acontece. Aqui na cidade tem um padrão, mas eu dou um exemplo para vocês, eu que passo todo dia lá, e não é porque eu passo lá e vários colegas Ademir também passam, para a esquina Campina, onde foi feita a pavimentação nova, por sinal ficou boa, mas o primeiro quebra-mola daqui para lá, eu com meu carro, eu tenho que... não posso passar direto nele, tem que passar ladeado, porque eu enrosco. Ele ficou um quebra-mola muito alto. E isso é uma questão de na hora fazer o quebra-mola. Que se faça então o quebra-mola redutor de velocidade, que é para a segurança dos moradores, mas não se faça tão alto o quebra-mola. Quebra-mola, num padrão que nem foi feito esse aqui, logo abaixo da Câmara, é um quebra-mola padrão, quebra-mola que não enrosca o carro, que tu passa ele normal e não enrosca o carro. Mas lá para cima tem um ou dois que ficaram bem altas, que a gente acaba sempre enroscando o carro. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, nós temos 2 adendos. Então vamos colocar inicialmente em votação os adendos. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Os adendos aprovados por 8 votos. Agora sim, coloco em votação a proposição já alterada com os adendos. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do pedido de informações apresentado ao Executivo Municipal. Pedido de informações. O vereador da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que o presidente subscreve, conforme o artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, após os trâmites legais e regimentais, que seja oficializado um pedido de informações ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo informações quanto ao fato ocorrido no dia 10 de janeiro de 2025, onde recebi a informação de que um caminhão da Prefeitura Municipal de Campina das Missões estava carregando restos de pedras de mármore e granito no pátio de uma empresa local e levando os mesmos até o pátio de um estabelecimento de eventos localizado na Vila Dona Otília, município de Roque Gonzalez. Sendo que após o recebimento dessa informação, reverifiquei em loco no local da empresa, onde constatei caminhão do município carregando as referidas sobras de pedras. Em razão do exposto, solicita-se informações quanto ao ocorrido, no que compreende ao motivo da realização desse serviço, quem foi o solicitante, se foi pago ao município a prestação do referido serviço, caso sim, cópia do comprovante de pagamento e quem autorizou a realização do mesmo. Campina das Missões, 21 de janeiro de 2025. Assinado pelo vereador Luciano Machado. Justificativa. Dentre as atribuições do meu cargo, esta a de fiscalizar e informar para a garantia do nobre valor da transparência pública. Buscando cumprir essas, estamos encaminhando o presente pedido de informações junto ao Executivo Municipal para buscar as informações acima elencadas, para assim termos mais conhecimento do porquê da realização desse serviço, e se o mesmo vem ao encontro da população como um todo, para assim poder sanar as dúvidas e questionamentos recebidos por munícipes quanto à prestação desse serviço. De acordo com o artigo 171 do parágrafo 1º do Regimento Interno, o pedido será encaminhado ao Executivo. Nós temos ainda uma moção de pesar, solicita sua leitura.
Excelentíssimo senhor Daltro Luiz Bastos, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Os vereadores que apresentam e subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento do senhor Hermando Tum, ocorrido no dia 13 de janeiro pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses, junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Campina das Missões, 24 de janeiro de 2025, assinado então por todos os vereadores. Como moção de pesar não se vota, eu darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, informamos que no mês de fevereiro acontece o recesso da Câmara, mas o atendimento junto à Secretaria do Legislativo continua normalmente durante o recesso, sendo que, conforme estabelece o artigo 65 do Regimento Interno, fica automaticamente composta a comissão representativa da Câmara para atuar no mês de fevereiro, que no caso é o mês do recesso, a qual será integrada pelo presidente da Câmara, pelos líderes de bancada, com representatividade nesta casa. Para concluir, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de março de 2025. Está encerrada a sessão.